Amém, queridos? João 3, a partir do versículo 1, vai nos dizer: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais e os milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Repita comigo o versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Continuando, perguntou então Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra para onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou então Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falará outras coisas celestiais? Versículo 13: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê, que tenha a vida eterna. Versículo clássico da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pode se sentar, glorificando ao Senhor. Amém, queridos. Palmas logo ao Senhor. Queridos, esse texto vai começar nos narrando uma história interessante, algo que a gente, aos nossos olhos humanos, se nós pudéssemos viajar na nossa mente e voltar a 560 anos atrás, nós ia estar presenciando essa história. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que certa feita, por ouvir os milagres e prodígios de Jesus, aquele que veio do nada, ele surgiu, filho de um carpinteiro, filho de um José. Talvez não era um cara influente na época, talvez não era nenhum Bolsonaro, talvez não era nenhum desses grandão nos dias de hoje, mas do nada saiu Jesus de uma família que não vamos dizer tão rica, de uma família, vamos dizer, uma classe média. Não vou dizer que é pobre, porque para quem trabalhava no negócio de móveis naquela época não poderia ser classificado como pobre, mas nós podemos observar que Jesus, ele era um qualquer, né? Até a obra começar a ser feita, até ele começar a aparecer. Ele começou a aparecer com milagres e prodígios, falava as coisas que vinham do alto. A sabedoria que era derramada sobre ele era tão grande que muitos fariseus, que achavam que era doutor da lei, que achavam que entendia a lei, são coisas que os ouvidos nunca escutaram, eram aquelas palavras que saíam da boca de Jesus, eram ensinamentos através de parábolas que às vezes fazia parafuso na cabeça daqueles que era entendido da lei, mas aqueles que não eram entendidos da lei entendia tudo
tudo que Jesus queria passar. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão? Talvez hoje você não entende o que Jesus está pregando, o que Jesus está falando ao seu coração, porque às vezes você está no lugar de um fariseu, ou às vezes você está no lugar daquele que acha que entende a palavra, mas na verdade você não sabe de nada. Hoje eu quero dizer, hoje eu vim pregar para você que acha que entende a palavra, que acha que sabe mais do que os outros, que chegou hoje aqui, que não entende, ainda não tem aquela influência na palavra. Talvez você tenha que desaprender, reaprender para você nascer de novo. Talvez o que falta para você nascer de novo hoje é verdadeiramente desaprender o que você aprendeu e aprender o que tem que ser aprendido. Essa palavra, Jesus mostrou exatamente isso que eu estou falando. Quando Nicodemo chega até Jesus com suas indagações, chegou até Jesus falando: certamente o Senhor, Deus é com o Senhor por causa dos milagres, dos prodígios. Ele não olhava quem Jesus era, mas sim o que Jesus fazia, o que era feito. Muitas das vezes a gente não olha o que o ser humano é, mas o que o ser humano fala que é, e é aí que a gente se engana. As palavras, ela não diz quem eu sou, as palavras, ela não mostra quem você é. O que mostra quem você é suas atitudes, é sua vida. Talvez Nicodemo chegou falando certamente Jesus e Deus é com o Senhor, mas ele não conhecia Jesus. E neste momento houve um diálogo interessante quando Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. E Nicodemos indaga: como assim? Eu posso nascer de novo? Será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Não há possibilidade nisso. Interessante, uma palavra simples que até eu falando para você isso, você entende o que Jesus queria dizer. Agora eu abro um parênteses e vou te falar que às vezes aquela pessoa que acha que entende a palavra, você fala uma palavra simples, ela não entende, porque a mente dela está bitolada em achar que sabe algo, mas na verdade não sabe nada. Mas quando eu chego e falo para você que Jesus te ama, você entende, acata e recebe, Jesus Cristo faz a transformação na sua vida. A palavra de Deus, ela não precisa ser muito rotulada. A palavra de Deus tem que ser simples. A palavra de Deus diz: Jesus veio para dar vida, salvação e libertação. Muitas das vezes nós queremos pegar a palavra e mostrar que a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Se você observar o capítulo de Mateus em diante, vai nos mostrar como Jesus era simples ao falar, como as suas mensagens eram simples, como o seu caráter era diferenciado. Ele falava através de uma figueira, ele falava através do mar, ele falava simples e todos nós entendíamos. Então, irmãos, o que eu quero falar com você hoje, a palavra de Deus é simples ao seu coração. Hoje ele fala: você tem que nascer de novo. E eu quero falar, para você nascer de novo, nós temos um período de gestação. E esse período de gestação, não vou te dizer que é 9 meses, eu não vou te dizer que é 6 meses, eu vou te dizer que o tempo Deus sabe, mas você necessariamente tem que saber mais do que eu o tempo para cada um de vocês. Esse tempo é Deus que está te mostrando todos os dias. Se você precisa mudar ainda em algo, eu preciso mudar o meu caráter, então não é tempo de eu sair deste lugar. Se eu preciso mudar os meus palavreados, então ainda não é tempo de eu sair deste lugar. Então hoje, Nicodemo, Jesus está falando contigo. Talvez você se acha, está bitolado na palavra, na teologia, você na verdade não sabe nem verdadeiramente o que é a palavra. A palavra de Deus, ela é muito simples. João 3,16 está a chave, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o mundo muito, ele não amou o mundo, ele amou o mundo de tal maneira que não tem como explicar. É tal maneira, essa palavra tal não nos dá a dimensão da palavra. É tão grande o amor de Deus pelo mundo, e o mundo sou eu, o mundo é você. Quantas vezes Jesus Cristo te tirou do lamaçal? Quantas vezes Jesus Cristo te deu mais uma oportunidade? Isso é o amor dele sobre a sua vida. Ele tem preparado um lugar para cada um de nós. Ele tem lugares lá fora, na sociedade, em qualquer lugar. Aquele que falou que você ia morrer com os 30 anos, você hoje está com 40, hoje você está com 50 anos e está vivo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E porque hoje você abriu uma porta de um lugar para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu seu único filho para que morresse para nós, para nos trazer salvação no dia de hoje.
que as palmas louvem ao Senhor. Essa é a palavra que eu deixo no coração dos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Grupo de louvor, vamos se colocar de pé para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Se você tem motivo para adorar o Senhor, adore Ele como se fosse o último dia da sua vida. Cante a Ele com alegria, com palmas. Amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Meus irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. As palmas, glória a Deus. Seja o nome do nosso Senhor Jesus. Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. A história
David Jonathan. Vamos ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor Jesus, o Rei da Glória.